né, a verdade revelada, esperando aí a galera aí se conectando e entrando aí na nossa primeira aulinha aí, beleza? Então vamos pra cima, assim que o pessoal se conectar aqui, nós já damos início na nossa primeira live aí da semana da consistência. Semana passada nós fizemos algumas lives no meu Instagram, foram lives tops, né? Show de bola, o pessoal curtiu bastante. A gente conversou aí sobre vários assuntos, né? E eu tenho certeza aí que essa semana aí também vamos fazer um trabalho bem bacana e passar bastante conteúdo para vocês de maneira gratuita, beleza? Então vocês aí que estão conectados comigo aqui, eu peço a gentileza de encaminhar essa live, essa aula, né? Essa conexão aqui do YouTube com o maior número de pessoas possíveis aí, para que a gente consiga atender aí a galera, né? Nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, semana começando agora, né? Então temos a primeira aula. Na quarta-feira nós também teremos outra aula. Na sexta-feira à noite também iremos fazer mais uma aula aqui pelo YouTube, beleza? Então assim que a galera aí se conectando, nós já vamos dar início na nossa primeira aula. Bora que bora. Vamos que vamos, meus queridos. Como é que tá sendo a semana aí de vocês aí? Como é que foi o dia de hoje? Show de bola, primeiro dia. Tô com o gráfico aberto aqui. Deixa eu só ir testando aqui uma coisa para nós iniciarmos aí essa primeira aula aí no dia de hoje. Fechou então, vamos para cima. Galera, nessa primeira aula de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho da minha história, falar com vocês como é que eu conheci esse mercado, como que eu consegui me tornar um trader consistente, né? O que que eu fiz para começar a ganhar dinheiro nesse mercado, beleza? Na próxima aula, na segunda aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de gerenciamento de risco, tá? A importância desse assunto, né? Dessa questão de gestão, gerenciamento. E na sexta-feira nós vamos conversar um pouquinho sobre a análise gráfica, beleza? Então vamos ter aí 3 aulas. Hoje, segunda-feira, iremos ter também a nossa live, né? Nossa aula aqui no canal do YouTube na quarta-feira, 7h30 também. E teremos novamente uma outra aula na sexta-feira, encerrando então essas 3 aulas gratuitas após uma maratona de lives, onde nós conversamos bastante no nosso Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma enorme alegria, uma enorme satisfação ter todos vocês aqui conosco, né? Eu acredito muito que se vocês estão aqui conosco nessa primeira aula aqui do nosso canal do YouTube, é porque vocês também querem ter a vida de vocês mudada, a vida de vocês transformada. E eu acredito muito que esse mercado possa ser, né, um trampolim na vida de vocês na área financeira, né, gente? É um mercado assim fantástico, maravilhoso, né? Tem muitas pessoas que acabam vendo esse mercado de uma maneira errada ou até melhor, quando conhecem esse mercado, são iludidas por algumas pessoas como se fosse algo fácil, né? E eu sempre costumo falar aí pra galera que o mercado ele não é fácil, mas ele é simples, né? Então assim, se eu tenho sucesso, você também pode ter. Se eu consigo ganhar, lucrar, você também consegue e também pode, certo? Então eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer ganhar dinheiro, você quer ter a sua vida transformada e
no que depender de mim, né, no que depender da minha equipe, nós vamos estar fazendo aí o máximo possível para que você consiga ganhar dinheiro com esse mercado, com opções binárias e se torne aí de uma vez por todas um trader consistente. Beleza, galera? Então é uma enorme alegria, como eu falei antes, uma enorme satisfação. Agradeço a participação de todos, né? Todos que estão aqui conosco conectados aí na nossa primeira aula. Então, como eu falei, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Essa live, essa aula vai ficar salva aqui no meu canal do YouTube. Se vocês perderam, vocês podem assistir depois, sem problema algum. Beleza? Gente, eu conheci o mercado em 2017. Esse mercado que vocês estão vendo aqui nessa tela, né? Na realidade, eu não conheci opções binárias da IK Option, né? Eu conheci as opções de uma outra corretora, né? Que foi a Olymp Trade. Então, comecei em 2017 a minha jornada nesse mercado. E, cara, foi assim, um processo bem complicado esse começo, né? Quando eu iniciei, porque eu errei muito, eu falhei demais, né? Acabei pecando em muitas áreas, tanto em questão de gerenciamento ali, quanto em questão de análise. Achava que o negócio era muito simples e, cara, foi um negócio muito complicado no começo, né? Mas graças a Deus hoje está sendo diferente. Temos aí a tão sonhada consistência, né? E esse é meu maior desejo, é fazer com que você também se torne um trader consistente. Então, como falei para vocês, comecei no mercado em 2017, conheci a Olymp Trade através de um anúncio que eu vi no Facebook, né? Muitos de vocês talvez já conheçam a minha história, sabem aí que eu queria naquele ano ser empresário, ser dono do meu negócio, né? Eu queria ganhar dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhasse para mim ao invés de eu trabalhar pelo dinheiro, né? Então resolvi sem experiência alguma colocar uma fruteira, né? Acabei tirando um empréstimo de 10 mil reais do banco e investi em algo que eu não tinha conhecimento algum, certo? Me arrependo demais porque foi um erro meu, né? Tanto da questão financeira quanto de investir em algo que eu não tinha conhecimento algum. E hoje eu fico pensando, se eu tivesse pego esses 10 mil e colocado em conhecimento aqui, em binárias ou em qualquer outro mercado, colocado um capital bacana para operar, a história teria sido diferente, né? E conheci então a Olymp Trade através de um anúncio no Facebook e fiz um depósito, né, na corretora de R$ 20. E como a maioria de vocês, eu acredito muito e brinco com a galera que é um pouco sorte de iniciante, né? Eu consegui fazer uma alavancagem, eu depositei 20 e consegui em questão assim de minutos alavancar os meus R$ 20 para R$ 140. E eu achei aquilo fantástico, né? Para vocês terem noção, eu não sabia nem o que era uma vela, então isso que vocês estão vendo aqui, não sei o nível de conhecimento de todos que estão aqui nessa aula comigo, mas eu não sabia o que era uma vela, né? Não sabia nada, absolutamente nada no mercado, então foi totalmente na sorte que eu consegui fazer uma alavancagem de R$ 20 para 140, né, em questão de minutos. Naquele mesmo momento eu liguei para o meu pai, né, eu falei para o pai, olha, eu achei um negócio aí para que nós conseguimos ganhar dinheiro de uma maneira fácil, né, então esse foi o meu pensamento, que era um dinheiro fácil, né, porque eu consegui alavancar aqueles 20 para 140 e eu acreditava que aqueles 140 eu iria conseguir alavancar para, sei lá, 300, 500 mil reais rápido também, assim como eu transformei os 20 em 140. E não foi bem assim, né? Não foi bem assim, eu acabei quebrando aquele valor, só que eu ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, não saía do lugar, até o momento de quebrar a minha primeira banca, né, na corretora, na Olymp Trade. Após isso, eu fiquei um pouco triste, né, um pouco chateado, mas me
me veio uma luz dizendo, né, que, pô, se esse negócio deu certo ali antes, foi um erro meu de não ter conseguido ganhar mais, eu acredito muito que esse negócio possa ser para mim, né? E o que eu fiz, o que a maioria talvez de vocês que estão aqui comigo nessa primeira aula faz, ou fez, ou já fizeram, né? Que foi a questão de colocar no YouTube questão de estratégia aí 100%, né? Como é que ganha dinheiro com opções, como é que faz para fazer as operações e não perder nunca. Enfim, eu olhei várias estratégias no YouTube e eu consegui, né, realmente aprender um pouquinho através de vídeos no YouTube. Naquela época, em 2017, não tinha tantos canais como tem hoje em dia, né? Hoje em dia tu coloca ali no YouTube Trader, opções binárias, sei lá, tem milhões de canais do YouTube. E naquela época não tinha tanto, tinha algumas pessoas. E eu conheci um canal, né, que foi do meu primeiro mentor e eu converso de vez em quando com ele até hoje, né, que é o canal do Coringa Econômico, Murilo Wozniak, né? Ele foi a primeira pessoa que me mentoreou nesse mercado. Então eu comprei a minha primeira mentoria. Naquela época eu fiz um investimento de R$ 1.200 para aprender a mexer com o mercado, né? Só que eu tava lá com a minha fruteirinha, né, ainda, então o que que eu fiz? Eu sabia que ela estava indo de mal a pior, porque eu não tinha conhecimento algum, eu não sabia absolutamente nada sobre frutas e, enfim, não era aquele meu ramo e ia quebrar com toda certeza. Só que antes de quebrar eu resolvi vender algumas coisas que eu tinha lá dentro da fruteira, né? Então vendi alguns freezer que eu tinha, as próprias mercadorias lá eu consegui repassar para um mercadinho de um amigo meu e consegui levantar uma graninha que foi aonde eu comprei a minha primeira mentoria e também depositei um valorzinho um pouquinho mais alto na corretora, né? Que foi na Olymp Trade também naquela época. Comecei a mentoria, aprendi bastante, né, com o Murilo. Até hoje eu acompanho bastante os vídeos dele, o canal dele. Hoje o Murilo opera até mais Forex do que opções, mas é um cara fantástico que me ensinou demais, né? E comprei a mentoria dele, paguei lá R$ 1.200 e eu fiz um depósito na Nike Option de 300, ou seja, R$ 1.500 de investimento, tanto na minha banca ali, no meu capital, e os outros 1.200 na mentoria, né, para aprender, fora os vídeos que eu estava assistindo dia e noite sobre opções binárias. Comecei a entender um pouquinho melhor, já comecei a ver realmente, entender o que era uma vela, como é que o gráfico andava, por que que ele fazia esses movimentos, por que que ele às vezes subia, por que que às vezes ele descia. Entendi que o mercado ele nada mais é do que um espelho, né, de pessoas comprando e vendendo um determinado ativo, seja dólar, seja em real, enfim. E comecei a ganhar dinheiro através dessa primeira mentoria, né? Só que daí o que aconteceu? Eu peguei esses R$ 300 e eu consegui ir lá para 400 e poucos, R$ 500, já estava feliz. Como falei para vocês, encerrei a minha fruteirinha e fiquei com um dinheirinho, depositei aqueles 300, comprei a mentoria, comecei a operar, entendi o mercado e comecei a ganhar dinheiro até o momento que eu acredito que muitos de vocês também já devam ter feito, que foi o quê? De começar a andar um pouquinho para trás por falta de gerenciamento. Então, depois que eu fiz essa minha primeira mentoria, eu realmente comecei a ter lucros, né, no mercado, porque eu comecei a entender um pouquinho melhor aí sobre o gráfico. Eu estudava muito, né, assisti os vídeos do canal do Murilo, tinha as aulas ali ao vivo também com ele, então comecei a ganhar dinheiro com o mercado, né? Só que até o momento que eu vi que eu não estava ganhando muito, né? Na minha cabeça, aqueles 100, R$ 200 que eu tinha feito não era muito. Resolvi tentar investir um pouquinho mais, acabei voltando e não saindo do lugar e voltei para os meus 300. Aí ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, até fazer o que a maioria de vocês fazem, né? Ou já fizeram, que é a questão de simplesmente ligar o modo seja o que Deus quiser e fazer uma operação do valor total da banca, né, do seu capital que você tem ali na corretora para operar. Quando
eu fiz essa operação, adivinha o que aconteceu? Eu acabei perdendo, né? E foi um banho de água fria para mim, porque, cara, eu vi que não foi algo assim, culpa minha mesmo, porque o que eu estava fazendo ali era o que eu fazia no meu dia a dia. Só que eu acabei pegando uma entrada errada e acabei perdendo, né? Mas eu estava fazendo o que tinha sido passado nas aulas e acabei perdendo. Mas por que que eu perdi, gente? Por falta de gestão, por falta de gerenciamento. Né? Então hoje é o que eu falo para os meus alunos e para a maioria das pessoas que me acompanham, né? Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, enfim. Eu falo para eles, cara, se você não tem um bom psicológico para operar e não tem um bom gerenciamento, você só vai entregar dinheiro para o mercado. E foi o que eu fiz, né? Eu acabei entregando dinheiro para o mercado. Simplesmente dei de presente para ele aqueles R$ 300 que eu tinha depositado, mais uns 200, R$ 300 que eu tinha feito de lucro. Enfim, entreguei aí 500, R$ 600 para a corretora, né? Aí nessa altura do campeonato, um primo meu que também tinha iniciado junto comigo lá na época da fruteira, ele comprou uma mentoria do pessoal da Top, né, lá da Top Trader. Então, o meu segundo mentor foi o pessoal da Top Trader lá junto com o Ronald Coutrin. Eu não tenho nenhum problema de falar, né, desses meus mentores, até porque eu agradeço muito a eles, sou uma pessoa muito grata a eles, né, tanto o Murilo quanto o pessoal da Top, quanto o Gabriel, que foi o meu terceiro mentor, já vou chegar lá nele. Mas o meu primo esse comprou a mentoria da Top, começou a ganhar dinheiro, muita grana, ele desenvolveu um operacional junto com o pessoal da Top lá, que para vocês terem noção, ele foi chamado para ir para Top Trader e passar uns tempos lá, ajudar nas aulas, enfim. E falou, Lucão, pô, tem uma academia assim acessado, tô bem demais aqui e tal. Pô, compra a mentoria deles lá. Fui lá e investi na minha segunda mentoria. Então, a minha primeira mentoria foi do Murilo lá, né, do canal Coringa Econômico, R$ 1.200. Minha segunda mentoria foi do pessoal da Top Trader, né? Investi mais uns R$ 1.800. E tinha sido praticamente toda a minha economiazinha ali, né? Daqueles freezer lá que eu tinha vendido, né? E, cara, fui lá, comprei a mentoria da Top, eu entendi mais sobre o mercado, entendi mais sobre essa questão de gerenciamento, entendi aonde tinha sido os meus erros, eles falam bastante também sobre a questão sobre mindset, e eu vi que o que tinha me feito perder dinheiro naquele momento lá foi a falta de psicológico, né, juntamente com a falta de gestão, né, ou seja, a falta de psicológico, por quê? Porque eu quis simplesmente fazer uma entrada com a minha banca toda, porque eu já não estava mais indo para frente, né? Tava indo para frente, indo para trás, indo para frente, indo para trás, não saía do lugar. E a falta de gestão por ter só R$ 300 lá na corretora e fazer uma entrada de 300. Ou seja, por isso que eu falei para vocês agora há pouco, que talvez a maioria de vocês façam isso e talvez, cara, com esses minutinhos de live aí que a gente está conversando, possa ser um dos erros e uma das falhas que vocês estão tendo aí no mercado, que é o que? Falta de psicológico e falta de gerenciamento, né? Então, após isso, eu comecei a entender um pouquinho melhor sobre o mercado, né? Comecei a ver algumas falhas que eu estava cometendo, né? Que era mais essa questão de gerenciamento e questão de mindset. Continuei estudando, assistindo vídeos no YouTube e fui lá e fiz mais um depósito na corretora. Se eu não me engano, foi um depósito de R$ 1.000, né? Naquela época eu nem tinha mais esse dinheiro, porque as minhas economias eu tinha comprado a mentoria e eu fui lá e peguei com meu pai emprestado R$ 1.000 e depositei. Então, eu tô contando tudo isso para vocês com o intuito de falar para vocês, cara, se eu conseguir, vocês também conseguem, né? Eu tô aqui para motivar vocês e para ajudar vocês. A intenção, o intuito dessas aulas, das lives que eu fiz no meu canal do Instagram, é justamente para falar para vocês, cara, vocês podem ter a vida de vocês transformadas com o mercado, como eu transformei e mudei a minha, né? Então, eu sempre falo que eu sou muito grato aos meus mentores e a poder ter conhecido esse mercado, ter o privilégio de ter conhecido, aprendido, né, sobre opções,
porque não é todos que conseguem ganhar dinheiro com esse mercado, é um mercado bem difícil, né, se tu não seguir à risca o que as pessoas falam, né, que é a questão de gerenciamento, ter um bom mindset, não psicológico, e principalmente também, junto disso, ter uma análise gráfica boa, né. Então, comprei a mentoria da Top, depositei um valor lá, e eu não me dei muito bem com o operacional de probabilidade, né? Eu não consegui muito bem entender, né, a questão da probabilidade, da probabilística. E o que eu fiz? Eu vi uma aula deles que era a aula do Lucas Paim, né? Hoje um brotherzão meu, amigão meu, mando um abraço para ele aí, Lucão, meu grande amigo, conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, e ele tem algumas aulas, né, da Top Trader. Ele fala um pouquinho aí sobre Fibonacci e pullback. Então eu vi ali uma maneira um pouquinho mais assim compreensiva, né, e melhor para o meu operacional operar daquela maneira, né? Não falando mal de probabilidade, porque tem muitas pessoas que ganham dinheiro com a probabilidade, né? Mas eu particularmente acabei não conseguindo ter sucesso daquela forma, né? Então, através das aulas do Paim, eu consegui entender um pouquinho melhor ali sobre a questão da Fibonacci, sobre o que era um pullback, né? E o que eu fiz? Comecei a estudar, coloquei no YouTube pullback, Fibonacci, e eu conheci o Gabriel, né, o Gabs Teixeira, né? Então o Gabriel foi o meu terceiro mentor, né? Então hoje eu falo para vocês, eu aprendi muito com esses três mentores, né, que foi o Murilo o primeiro, o Ronald o segundo e o Gabriel o terceiro. Então eu investi em conhecimento na mentoria, primeiramente do Murilo, né? Depois do Ronald. E o Gabs, naquela época, ele estava tendo resultado, mas ele estava recém começando a trabalhar com mentorias. Então eu comprei uma mentoria em turma dele, que na época era de 200 ou 300 reais, se eu não me engano, mas de investimento só desses três aí já tinha passado de 3 mil e poucos reais, né? E eu ainda tinha aquela minha banquinha de R$ 1.000, né? E através do curso que eu fiz com o Gabs, mais das aulas do Paim, aprendendo um pouquinho de gerenciamento, eu consegui alavancar essa minha banquinha aí de 1.000 para 1.400 em, cara, questão de alguns dias, né? Comecei a ter, eu pensei assim, cara, agora o negócio vai pra frente, agora eu né, explodo e o negócio vai estourar, né, pro meu lado. Só que o que aconteceu? Aconteceu mais uma vez uma fatalidade comigo, que foi o quê? Depois de ter pego uma sessão ruim e acabado de ter saído do meu gerenciamento, eu consegui recuperar o meu prejuízo e ainda sair no lucro. Então eu já estava lá com uns R$ 1.500, eu tinha ido de 1.400 para 1.200, se eu não me engano, e voltei para 1.400 e terminei aquele dia, aquela sessão com 1.500. E daí o que eu fiz, gente? O que a maioria de vocês fazem, que é querer sempre ganhar mais, né? Então, por isso que eu não julgo quem está iniciando, mas a gente alerta, né? Olha, se tu está iniciando, respeita teu gerenciamento, saiba parar, saiba que o mercado ele é feito de sessões. Você vai pegar uma sessão boa, talvez você vai pegar uma sessão ruim também, é normal, vai ter sessão boa, vai ter sessão ruim. E o que eu fiz? Eu fui lá e quis continuar operando, já tinha feito os R$ 100 lá, até mais da minha meta, né? E quis continuar operando e eu fiz uma entrada lá de R$ 100, cento e poucos reais, e acabei perdendo. E o que acontece, gente? É o que eu falo pra galera aí, pros meus alunos, né? O ser humano ele fica muito mais triste numa derrota do que alegre numa vitória. Então, quando você perde algo, a dor da perda ela é muito maior do que a alegria da vitória. Então, a dor da perda é maior do que a alegria da vitória. Então, quando eu perdi um valor, o que a minha mente passou de informação para mim? Ó, tu tem que recuperar esses R$ 100, cento e poucos reais. Por quê? Porque tu tá negativo. Quando na realidade eu não estava negativo, eu estava positivo. Então, assim, hoje eu identifico isso como um dos principais erros da maioria da galera. E por isso que eu falo e ouso a falar que a maioria das pessoas que não ganham dinheiro no mercado são justamente por isso.
Por exemplo, chega lá, faz um dia R$ 1.000, outro dia faz 500, outro dia faz 200, outro dia faz 1.500 e vai ganhando todos os dias. Aí juntou lá uns 10 dias, sei lá, fez uns R$ 10.000 de lucro, um exemplo, né? Aí chega no dia 11º, faz uma entrada de R$ 1.000 e perde a operação de R$ 1.000. Aí a sua mente olha, pô, eu tava com 10, agora eu tô com 9, significa que eu tô com 1.000 negativo. Quando na realidade você está com 9.000 positivo ainda. Aí se você faz uma entrada de 1.200 para recuperar os 1.000, o que vai acontecer? Você vai ficar com 7.800 na banca lá, né? No seu saldo. Porque você perdeu 1.000 mais 1.200. Então ficou ali com uns 8.000, 7.800. E vai ir acontecendo isso, né? Você vai querer recuperar o lucro e vai acabar se afundando cada vez mais. Então assim, hoje eu consigo identificar que a maioria das pessoas teve ou tem, né, ou tiveram esse mesmo erro que eu lá atrás, que é na parte mais até da vitória do que na derrota. É muito complicado, né? É um assunto bem difícil de conversar, porque, pô, quando você tá ganhando, você quer ganhar mais, quando você tá perdendo, você quer recuperar aquilo que você perdeu. Mas o mercado, cara, não existe você recuperar prejuízo ou querer ganhar mais. O mercado bateu a sua meta, tchau. E o outro dia é uma nova meta e um novo jogo, entendeu? Eu brinco muito com a galera e falo, né, porque eu tinha jogado bola minha vida inteira, dou muito exemplo do futebol, né? O futebol, cada jogo é um jogo, não adianta. O Campeonato Brasileiro lá tem 38 rodadas, então cada jogo é um jogo. Não adianta você pensar no jogo passado, sendo que você tem um jogo aí na frente, né? Então, pô, ontem eu estopei. Hoje eu tento, né, pelo menos entrar no mercado com a cabeça no 0-0, né, não querendo recuperar o meu prejuízo. Então foi por isso que eu consegui ter a façanha de quebrado a minha terceira banca, o meu terceiro saldo lá na corretora. Então assim, eu realmente aprendi a operar, só que eu não tinha gestão. Eu não tinha um bom psicológico, um bom mindset. E esse, como eu falei para vocês agora há pouco, possa ser um erro teu. Um erro seu que está acompanhando essa nossa primeira aula aqui no YouTube, né, gente? De sempre querer ganhar mais ou querer recuperar aquilo que você perdeu. Querer ganhar mais ou querer recuperar aquilo que você perdeu. E após isso eu consegui identificar o meu erro e o que eu fiz? Foi ter anotado num caderno, né, ter escrito. Respeita gerenciamento, tenha um bom psicológico, analisa direito o gráfico, analisa certinho o gráfico e coloquei esse papel do lado do meu computador. Então sempre que eu ia operar eu olhava para aquilo, porque o ser humano ele é muito de ver as coisas, né? Tanto que tem aquela frase, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então quando eu estou olhando para aquilo, o meu coração sente que eu preciso respeitar o gerenciamento, meu coração sente que eu preciso ter um bom psicológico, um bom mindset e que principalmente eu preciso ter uma boa análise gráfica também, né? É muito simples. Você precisa respeitar o seu gerenciamento, você precisa ter um bom mindset, mas também você precisa ter uma boa análise gráfica. Juntando essas três coisas, você se torna um trader consistente. Só que a parte mais difícil não é a parte de análise, e é a que a maioria das pessoas fazem, e fazem errado. Que é o quê? Querer começar no mercado já procurando uma estratégia 100%, uma estratégia que só ganha, sendo que não existe isso. E o que existe é que se você respeitar o gerenciamento, se você tem um bom psicológico, aí você vai ganhar dinheiro com esse mercado. Então esse foi o meu erro, né? E após disso eu resolvi falar para mim mesmo, olha cara, eu sei operar, eu sei ganhar dinheiro desse mercado e eu não vou mais quebrar a banca porque eu vou ficar olhando aquilo lá e foi assim que aconteceu e as coisas começaram a acontecer, começaram a fluir. O Gabriel naquela época depois fez uma mentoria individual comigo, eu fiz algumas aulas com ele também individual, aprendi ainda mais com ele. Ele me pediu para fazer algumas aulas com alguns alunos também, né, ajudar ele lá na próxima turma. Então assim, eu nunca pensei em entrar para esse mercado e ser um professor, esse mercado aí eu vou ganhar dinheiro trabalhando com mentorias. Não, essa nunca tinha sido a minha ideia e nunca foi a minha ideia desde o começo, né? E por que hoje eu trabalho com mentorias? Para que eu consiga encurtar o caminho de vocês, né? Para que eu consiga passar um pouquinho de experiência. É claro que
eu tô passando um conhecimento para vocês de forma gratuita aqui no YouTube, né? Passei semana passada também no Instagram, mas a ideia é encurtar o caminho de vocês. Na mentoria a gente consegue abordar muitos assuntos, outros assuntos que a gente não tem tempo para conversar nessa aula de hoje, não vai ter tempo para conversar na aula de quarta e sexta também, mas é uma mentoria mais completa. Então, a função da mentoria é fazer com que vocês tenham um atalho, né? Não passem o que eu passei, não passem o que a maioria das pessoas passaram, né? Então, assim, hoje, para vocês terem noção, eu olho, assisto vídeos no YouTube, aprendo cada vez mais, né? Depois disso, eu não contratei mais nenhuma mentoria individual, só que eu cheguei num nível que aquelas pessoas que eu assistia, hoje são meus amigos e a gente conversa um pouquinho sobre os nossos operacionais. Então eu chego no fulano de tal e pergunto, mano, como é que é o teu operacional? Ele me fala o dele, eu falo o meu, pergunto para um outro, um opera M5, outro opera M1, outro opera retração de vela, outro opera 3 minutos, e a gente vai trocando conhecimento. Então quanto mais você busca conhecimento, mais você vai aprender e automaticamente mais resultado você vai ter e depois vão acontecer as coisas, né, de uma maneira e de uma forma natural. Então essa é a minha história, né, resumida aí. Então 3 anos e meio mais ou menos, né, agora em outubro vai fazer 4 anos que eu tô nesse mercado e, cara, espero aí que essa nossa primeira aula tenha ajudado você, né, de uma maneira ou de outra, contando para vocês um pouquinho da minha história, falando sim que se vocês querem ganhar dinheiro com esse mercado, o principal é vocês trabalhar da maneira correta o gerenciamento de vocês, ter um bom psicológico, né, e ter uma boa análise gráfica também. Se eu fosse falar um desses 3, cara, eu ia falar assim, foca primeiro na questão mental, porque é a mais difícil. É a mais difícil. Então, primeiro é mindset psicológico, depois é da questão de gerenciamento e por último é análise gráfica. Por quê? Porque se você tem um bom psicológico e um bom gerenciamento, você pode brincar de ir para cima ou para baixo aqui que você vai ganhar dinheiro no mercado. Agora, se você simplesmente tem uma boa estratégia, ganha bastante, mas não tem um bom gerenciamento e quando perde a bala, fica triste, chateado, cara, aí vai dar ruim com toda certeza. Sabe? Então, eu espero que essa minha história tenha motivado vocês, né? Porque as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu nunca planejei em dar mentoria, eu nunca sonhava que eu ia hoje morar num apartamento de frente para a praia, eu nunca sonhava que, né, claro que a gente sonha, quer sempre ter uma vida boa e tudo mais, mas eu não imaginava e não sonhava viver o que eu tô vivendo hoje, né, a gente pensa, pô, vamos ir para frente, vamos dar certo, mas em tão pouco tempo eu não imaginava, eu achava até que eu ia levar mais tempo. Então, assim, a ideia e a função das aulas e das mentorias, seja comigo ou com qualquer pessoa, é que você tenha o seu caminho encurtado, certo? Então, assim, eu busco conhecimento até hoje, tanto que assisto várias lives de vários traders e outras pessoas também, né, fora desse mercado, para atender um pouquinho mais sobre essa parte emocional, sobre a questão mental, né, da vida de um trader. E se eu conseguir, cara, você também consegue, você também vai ter sucesso nesse mercado, porque é possível, tá aí para todos. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conquistei, você também consegue. Então eu falo para vocês, cara, não desistam, não desistem, né? Foquem no estudo, foquem no aprendizado, não pensem que é uma coisa fácil, não é fácil, mas é possível. Então eu tô aqui para falar para vocês, alertar vocês algumas coisas que talvez a maioria das pessoas não falam, né? Mas eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho então da minha história e motivar vocês, né, para que vocês tenham em mente, cara, se o Lucas conseguiu, eu também consigo. Se ele conquistou, eu também vou conquistar, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma realidade de vida muito boa, né? Muito acima da média, muito acima da maioria das pessoas. E eu não falo isso para querer me aparecer. Quem me conhece sabe, sou uma pessoa bem humilde, bem tranquila, mas graças a Deus hoje, né, as coisas mudaram. Naquela época que eu iniciei em 2017, eu não tinha nem computador para operar. Hoje eu tenho 2 computadores. Eu
tinha um celular horrível na época, hoje eu tenho um melhor telefone aí dessa geração, eu e minha esposa, né? Nós temos uma casa própria lá no Rio Grande do Sul, moramos num apartamento de frente para a praia, aqui em Santa Catarina, eu tenho meu carro próprio também, quitado, então assim, tudo fruto da minha dedicação, do meu esforço, do meu estudo, mas graças ao mercado, graças a esses meus mentores, né, e a minha perseverança. Então eu falo para vocês, cara, se eu conseguir, vocês também conseguem, se eu conquistei, vocês também podem conquistar. Beleza, galera? Então, na quarta-feira, às 19h30, nós teremos mais um encontro aqui, né, que nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa questão de gerenciamento, né? Então hoje eu foquei aí contar para vocês um pouquinho da minha história, motivar vocês, e na sexta-feira nós vamos falar sobre análise gráfica. Então, hoje a minha história, quarta gerenciamento e sexta-feira 19h30. Lembrando, todas as aulas são às 19h30, tanto hoje quanto quarta, quanto sexta-feira. Então vamos fazer aí umas aulas aí de 30 minutos, 40 minutos, certo? Para que a gente trabalhe aí o menor tempo possível, mas de maneira mais objetiva possível. Eu não gosto aqui de ficar enchendo linguiça, de ficar falando, blá, blá, blá. Não, eu gosto de ser bem objetivo, direto ao ponto. Então, se vemos novamente na quarta-feira, 19h30, e encaminha essa live para o maior número de pessoas. Fala pra galera, ó, cara, assiste a história do Lucas lá, é bem bacana. Esse é o mercado que eu tô operando. Fala pra galera lá e também convide seus amigos para participar da nossa próxima aula aí da quarta-feira, beleza, galera? Então, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e se vemos novamente na quarta aí. Um abração e é nóis!